Curso de Tecnologia Assistiva para Educandos com Deficiência Visual. Este é o módulo 5, semana 1. Eu sou José Antônio dos Santos Borges e, junto com a professora Angélica Fonseca da Silva Dias, criamos esse curso para você. Vamos falar um pouquinho sobre alguns dispositivos inovadores. A gente está vivendo um momento em que vários dispositivos estão sendo criados para pessoas com deficiência visual. Aqui, por exemplo, um relógio em que a informação é obtida num painel como se fosse de braille, tá? E esse painel, então, ele se conecta ao celular, sendo capaz de transmitir notificações desse celular e exibir na forma de braille. Outra possibilidade também é que nós temos um equipamento que é um OCR de dedo, que a pessoa veste como se fosse um anel e as informações então vão sendo lidas através desse processo, através de um fone de ouvido. Então, há diversos dispositivos que estão sendo colocados no mercado, alguns bastante interessantes, por exemplo, esse sapato, né? É um sapato eletrônico que utiliza um aplicativo de geolocalização. Ele pode perceber onde você está e esse dispositivo então ele é conectado normalmente por Bluetooth ao telefone celular e o celular então indica o caminho que a pessoa está seguindo, indica o itinerário e eventualmente as questões relativas ao próprio conforto do pé da pessoa que está utilizando. Outra possibilidade também é o uso para pessoas com baixa visão desse dispositivo, que é um dispositivo de realidade virtual. Na verdade, um dispositivo de realidade virtual, ele apresenta uma tela, e essa tela, então, é capaz de apresentar as informações em tamanho maior. Quem tem baixa visão é como se estivesse o tempo inteiro utilizando um binóculo para perceber as imagens que estão ao seu redor, tá? E aí você consegue ter um nível de visão muito melhor daquilo que tinha sem esse dispositivo. Outra ideia interessante é o uso de QR Codes, tá? Os QR Codes, eles são aquelas marcações e podem ser aplicadas em livros, e recentemente alguns autores de livros tiveram a ideia de colocar QR Codes nas páginas. Então, a pessoa com o telefone celular, por exemplo, ela vai folheando o livro e o celular vai então percebendo o que tem naquele QR Code. E aquele QR Code então pode conduzir, por exemplo, a uma imagem, pode conduzir a uma descrição sonora, pode conduzir até uma narração daquilo que está sendo apresentado nas páginas. Os objetos 3D eles são muito mais fáceis de serem percebidos pelas pessoas com deficiência visual, porque eles apresentam essa possibilidade de ser tateados e se perceber altura, largura, textura, etc. Tá? E há algumas áreas que estão agora já sendo bem beneficiadas, né? Aqui à esquerda nós temos uma impressora 3D, né, que é capaz de imprimir objetos. Aqui no meio uma impressora 3D um pouco mais sofisticada, que você mostra a imagem de um coração que está sendo impresso, né, e que pode ser utilizado no ensino de biologia, por exemplo. À direita a gente tem diversas imagens de elementos arquitetônicos, a ponte pêncil do Rio Tâmisa, o parlamento lá de Londres e assim por diante, né? Tudo isso impresso em 3D e que seria muito difícil a pessoa perceber o que tem se não fosse esse tipo de dispositivo. E por último, a robótica educacional. A robótica educacional ela tem sido utilizada por muitas pessoas como uma maneira de treinar o aprendizado de tecnologia, desenvolvendo-se os pilares do conhecimento que são relacionados exatamente à robótica, que são a mecânica, a eletrônica ou eletricidade e as atividades de programação. As pessoas cegas, infelizmente, estão com uma certa dificuldade de ser inseridas nesse mundo de robótica educacional, porque a robótica educacional normalmente faz uso de linguagens de programação que são completamente visuais. Então, por exemplo, aqui tem um loop para sempre, uma rotina imaginar, programar, partilhar, que seria então a forma de você fazer um pequeno programa com 3 funções em repetição, né?
Esse bichinho aí é o símbolo do Scratch, né? É o logotipo do Scratch, que é a linguagem de programação que tem uma certa dose de inacessibilidade. Tá? Então é isso. Há muitas coisas acontecendo na vida das pessoas cegas. Siga a nossa apostila, que você vai descobrir uma série de outras coisas interessantes. Então é isso. Eu sou o José Antônio Santos Borges, a professora Angélica Fonseca da Silva Dira, nós somos coordenadores. E a coordenação técnica está a cargo do professor Júlio Tadeu Carvalho de Silveira e Silvia Martins Mendonça. Essa é uma realização do Instituto Teste Pacite, Inicial FRJ, em sintonia com o Ministério da Educação e com o apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro.